Brutal. Sim, esse é o nome do mangá. E garanto pra vocês que esse nome não é à toa. E sinceramente, esse mangá é muito mais pesado do que os anteriores que mostrei. Dele nos mostra um moleque jogando videogame e comendo um salgadinho. Uma cena até que bem porca, assim por dizer. O moleque, enquanto joga, tem um monte de mosca rodeando seu quarto. Um monte mesmo. E quando o moleque perde do jogo, vamos ver... Mano, no quarto dele tem um monte de cadáveres e restos de crianças mortas e despedaçadas inteirinhas. E como se não bastasse, ele apenas continua jogando e comendo numa boa. Então, nós temos um time skip de 20 anos. E lá é mostrado o nosso protagonista. Ele se chama Hiroki Dan. E ele é um detetive muito inteligente e talentoso. Sério, ele é bastante famoso entre a rapaziada. E em seu currículo profissional. Todo mundo ali gosta dele, inclusive a mulherada. Resumindo, ele é o cara perfeito. Ele é um detetive de elite e consegue resolver qualquer tipo de situação difícil, que até mesmo nem policiais conseguem resolver. Só que o clima para tudo, porque estava passando uma reportagem na TV. E era sobre aquele mesmo menino de 20 anos atrás. Na TV fala que há 20 anos o criminoso foi preso por estuprar brutalmente de duas meninas de 3 e 4 anos de idade, além de esquartejar elas. O menino tinha 16 anos na hora do crime. Não foi revelado seu rosto, por ser menor. E seu apelido era Entregador Açougueiro, porque além de matar crianças, o desgraçado enviava o corpo morto das crianças para suas famílias. E ainda para piorar, 20 anos depois, sua sentença tinha acabado. E um canal de notícia decide mostrar uma entrevista mostrando ele chorando e se arrependendo muito, dizendo que ele se sente muito mal por todos aqueles assassinatos. Mas agora ele mudou, ele quer começar uma nova vida e está escrevendo até um novo livro. O discurso dele chorando e se arrependendo comoveu algumas pessoas, menos o Dan, que não tem pena nenhuma do cara. E ele pensa assim: ué, por que você escreveria um livro após o assassinato que você mesmo cometeu e tá até falando na TV para todo mundo? Isso é muito estranho. E ainda, inclusive, o repórter estava ajudando o cara. O repórter fala que ele merece ser inocentado, que não sei o que agora ele é uma pessoa nova, mas esse papo não cola muito com o Dan. Então, uma semana depois, nós é mostrado que o repórter estava com um criminoso em um hotel de luxo, e comendo e conversando. Lá, descobrimos que o maldito não mudou porra nenhuma. Ele ainda é o mesmo, tanto que ele diz para o repórter se ele gostou da atuação. Então, sem ao menos hesitar, ele pega uma faca e diz assim para o repórter: quer saber como eu matei aquelas crianças? Nos primeiros cortes, tive dificuldades, porque os ossos atrapalhavam. Mas depois de 3 ou 4 cortes, me acostumei. Mas sabe, se você deixar os cadáveres muito tempo, começam a feder. Aí eu tive uma ideia. Comecei a embalar as partes dos corpos e enviar para as famílias. Mano, como você pode ver, é um cara bem doentio assim. Um cara não muito da hora para se manter uma amizade, sabe? Mas calma, que a melhor parte ainda tá por vir. Então o repórter fala: por que você não pede desculpas aos familiares das crianças? Isso só vai melhorar sua imagem. Após o repórter ter falado isso, ele começa a estrangular o cara. E diz assim: se vira, irmão, você não trabalha lá? Eu não vou pedir desculpas pra ninguém. Dá seus pulos. E ele fica com a comida na goela do cara e sai andando dali. Então ele volta pra casa e ele pega o metrô. E vimos que o fela da mãe ainda está com aquela sede de assassinar. Porque quando ele entrou no metrô, ele viu uma criança no colo da mãe. E vimos o olhar frio de sangue daquele cara. Que sério, ele diz no pensamento que quer enforcar aquela criança e ver os ossinhos dela quebrando. Queria ser uma sensação maravilhosa. Quando ele chega em casa, tá todo mundo xingando ele, fazendo protesto contra ele. Xingando, xingando e xingando. Saia, seu assassino, seu monstro, você vai morrer. Então, ele se esconde em um beco. Mas o que ele não imaginava é que o Dan estaria na janela escondidinho espionando ele. E quando ele se esconde, ele toma uma facada no pescoço e cai desmaiado. E mano, só pela carinha do Dan, eu já falo pra vocês, não vai vir coisa boa, vai vir coisa muito pesada agora. Tá, quando ele acorda em um quarto escuro, preso numa cadeira e com uma TV na sua frente, passando O Exorcista. Quando ele se pergunta o que tá acontecendo, o Dan fala: shh,
fica quietinho, tá chegando na melhor parte. Mas o criminoso começa a entrar em desespero e começa a gritar. Mano, tipo falando, mano, que merda é essa? Por favor, socorro, chama a polícia. Mas não adianta de nada, porque ele e o Dan estão em um local bem longe da cidade. Então Dan fala assim, sabe quantas pessoas somem por ano? São cerca de 80 mil. E quando ele fala isso, ele puxa uma serra elétrica na hora. Vai imitar certinho uma cena do filme que ele estava vendo. Cara, agora viu uma cena nada bonita de se ver. Então eu recomendo, se você for muito sensível, não veja. Então o Dan ironiza falando assim, olha, somem 80 mil pessoas por ano. Algumas das pessoas aparecem vivas ou sem vidas. Mas se você desaparecer, ninguém vai dar a mínima. Então o cara começa a entrar mais em desespero e começa a chorar de novo. Tipo, chorar de soluçar. E o Dan começa a brincar com ele, ameaçando ele aos poucos, cortando a cadeira para ele ficar com medo. Mas só que o cara teve a brilhante ideia de xingar o Dan. E quando ele xinga o Dan nem hesita. Com prazer e tesão nos seus olhos, ele foi com a serra elétrica com tudo pra cima do braço do cara, cortando o braço dele. E após ele cortar, ele fala, opa, parece que eu não fiz um corte tão limpo assim. Mas como você disse, conforme você vai cortando, a carne fica mais mole, né? E fica mais fácil de cortar as outras partes. Então, comigo não vai ser diferente, né? Mano, o cara até implora que pode dar todo o dinheiro do mundo para o Dan. Mas o Dan fala, ei, olha lá, olha lá, olha lá. Minha cena favorita. Cara, o Dan faz a pose certinha da cena do Exorcista. Uma cena bizarra e medonha. Ele fez a pose e vomita. E ele fala, ué, você ficou assustado? Bom, mas não importa. Então, sem nem dó nem piedade, o Dan desliga a luz e corta o resto dos membros do corpo dele. E ele fala assim, ei, Sousen, olha aqui, Sousen. Quando o cara acorda do desmaio, cara, ele se vê no espelho e ele está sem suas pernas e seus braços. E ainda para complementar, o Dan falou assim, daqui a pouco é Natal, né? Não tive muito tempo para preparar uma ceia. Então, para improvisar, eu fiz uma surpresinha. Então ele aponta pro lado e simplesmente o Dan fez uma árvore de Natal com os membros do cara. Cara, que tipo, mano, o Dan é um detetive muito cruel, cara. Ele é mais cruel que os próprios bandidos. Então, para fechar o finalzinho do nosso iceberg, o Dan tira uma foto dele e fala assim, eu não quero dinheiro nem nada, só quero ver essa cara de coitadinho que você tem. Então a cena corta e o Dan está tranquilo, curtindo em frente à lareira, vendo as fotinhas que ele tirou da vítima, que inclusive foi a foto de número 27, ou seja, o Dan matou mais de 26 pessoas antes desse cara. E para fechar com chave de ouro, o Dan deixou ele lá, no final da lareira do fogo, assim para o cara ir queimando aos poucos e sentir o gostinho de como saber como é torturar uma pessoa.